Multidom. Um programa de multigente, multicoisas, multiassuntos para você e toda a sua família. Apresentação: Marta Padovese. Olá! Eu sou Marta Padovese e apresento o programa Multidom na Rádio Webdom. O bate-papo de hoje é com Rony Souza e Carla Mendes. Rony Souza é formado em Artes Visuais pela Unesp Bauru em 2006 e mestre em Multimeios Fotografia pela Unicamp. Possui experiência nas áreas de arte, educação e fotografia. No campo da educação, atua como professor no governo do estado e ministra cursos de fotografia pela Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste e pelo SENAC. Como fotógrafo, desenvolve seu trabalho autoral desde sua formação na graduação e como fotógrafo comercial desde 2018. Participou das exposições coletivas Leituras e Conceitos, no MIS Campinas, Mapa Cultural Paulista, na Fundação Home, Betuim Passagens, Corpos e Imagens Fugidias, Casa da Cultura de Uberlândia, de Minas Gerais, e Passagens, Corpos e Imagens Fugidias no Centro Cultural do IEL, na Unicamp. Carla Mendes é formada em música, licenciatura, com parte da formação musical advindo do canto lírico pelo Conservatório de Tatuí. É pós-graduada em musicoterapia e possui várias extensões em formação da voz e regência. Atua como professora de canto, musicalização infantil e regente coral, e como professora da disciplina de arte em escolas pelo governo do estado. Para além da vida acadêmica e educacional, é cantora e percorre vários estilos musicais como MPB, jazz, soul, música erudita, heavy metal e música contemporânea. Olá, Rony, olá, Carla. Obrigada por baterem um papo aqui conosco no Multidom. Olá. Olá, tudo bem? Por favor, eu gostaria que vocês explicassem sobre as diversas formas de arte e cultura que existem, ou pelo menos que vocês conhecem. A arte, ela acompanha o homem desde sempre, né? Se a gente buscar, mesmo lá no período pré-histórico, né, com os homens das cavernas, né, com as pinturas rupestres, a gente tem isso, né, no mundo inteiro, né? Então, o homem já lá nesse período já fazia pintura. Nesse período também o homem já fazia música. Então, a arte, ela acompanha o homem desde os primórdios. Né? E a gente não vive sem arte, né? Seja a pintura, seja a música, o próprio cinema, né? Também a arte, a dança. Acho que o ser humano ele precisa da arte para ser mais feliz, né? A gente tem hoje aí os streamings, né? Netflix, enfim, todos esses streamings. E aí a gente vive grudado, né? Assistindo séries, filmes e a arte, né? Então a gente consome arte o tempo todo. Seja filme, seja música, dança, pintura, história em quadrinhos, fotografia. A arte, ela sempre acompanhou o ser humano e vai acompanhar até os finais aí, né? Eu vejo também, assim, a forma mais pura de expressividade humana. A gente tem esse processo de, às vezes, colocar o sentimento ou o pensamento a partir de uma manifestação cultural ou artística. A gente tem diversas formas, foi lá para o início. Pensando hoje, né, a partir da evolução, nós temos também a arquitetura, que acaba entrando um pouco nesse processo de arte. Temos novas linguagens também, né, dentro da própria arte visual. A gente tem diversas maneiras de acontecer, tem intervenções, a fotografia, mas também tem, como ele disse, as histórias em quadrinho, que também se enquadra muito bem. Dentro da música, nós vamos ter vários tipos de elementos artísticos importantes e que vai se reciclando e modificando conforme o tempo. Por exemplo, música contemporânea, que é uma música completamente diferente assim do que a gente está habituado a ouvir, e que a gente vai ver essas coisas quando a gente realmente vai para o museu ou vai para algo nesse sentido. Então, eu acho que é uma forma de expressividade humana que é muito necessária. O poeta Ferreira Goulart disse: a arte existe porque a vida não basta. O que vocês acham dessa afirmação?
Ele tem completa razão. Com certeza, né? Tem outros filósofos, né? Tem também outras falas em relação a isso. Tem aquela fala do Nietzsche, enquanto as pessoas que viam, né, os outros dançando, né, achavam que eles eram loucos, né? Mas porque eles não podiam ouvir a música, né? E às vezes a arte ela acaba sendo uma fuga também. Ela pode ser importante para o artista, para ele se expressar, para ele exteriorizar algumas coisas. Mas para quem vai consumir essa arte, às vezes ela pode ser importante de uma outra maneira. Ela comunica de várias maneiras, ela tem várias funções, né? E ela pode ser uma fuga tanto para quem produz quanto para quem consome, né? Até porque quem consome, às vezes, não tem aquele linguajar, não tem aquele discernimento rápido do que ele está sentindo e, de repente, ele abre um poema, ele vê uma expressão de dança, ele vê um quadro, ele escuta uma música e ele vai falar, isso conversa comigo. Vejo dessa forma. Vocês são artistas, trabalham com a arte, ela está em vocês no dia a dia. Como é que vocês veem a vida de vocês se ela não tivesse a arte? Eu acho que incompleta. Eu uso a arte desde muito pequena, eu tive um movimento de encontro, né, para entender quais eram as linguagens mais interessantes para mim, porque eu acho que desde sempre eu sentia a necessidade e a importância da arte. Então, eu acho que faz com que a gente consiga se expressar de uma forma mais organizada até, ou às vezes, para mim, pelo menos, às vezes eu me expresso artisticamente sem entender exatamente o que está acontecendo naquele momento, e depois eu olho em retrospecto e consigo entender o que eu queria dizer e o que eu estava sentindo naquele momento. É uma sensação mesmo de encontro, né, que pelo menos eu sinto. Comigo é da mesma forma, né? A mesma palavra que a Carla usou também usaria, né? Incompleto, uma vida incompleta. Também desde cedo tive contato com a arte através do desenho. Desde criança, desde pequenininho, eu desenho, sou das artes visuais. Fui para esse caminho, né, que já era indicado quando eu era criança, né? Hoje eu não desenho mais tanto, na verdade, né? Fui para o campo da fotografia, do audiovisual, mas a minha formação é em artes visuais. Está dentro desse meio aí, né? E para mim é isso. Desde criança eu tive essa busca pela arte, fui trabalhar com arte, leciono fotografia, produzo as minhas obras, né, fotográficas e consumo arte também. Então, consumo arte o tempo todo, não vivo sem música, né? Sem cinema. Acho que essa incompletude ela iria acontecer de uma forma ou de outra, seja no trabalho, seja no dia a dia para relaxar, né? Então, a arte ela está o tempo todo na minha vida também. Então, se ela não estivesse, seria incompleta. Vocês acham que falta espaço, assim, para divulgar os artistas aqui da cidade, da região? Como é que vocês veem isso? Eu acho que falta conhecimento de que existe uma gama grande de profissionais de vários tipos de arte, que falam várias linguagens diferentes. E aí precisa ser feito algo para que esse olhar, enquanto sociedade barbarense, mude e fale, peraí, eu acho que, será que não tem mesmo algo aqui em relação a, de repente, né, um artista gráfico ou alguém que dance e, enfim, algo que seja diferente do olhar. Por exemplo, a gente fala dança, lembra de jazz, balé, né? Mas a gente tem pessoas que têm conhecimento de danças africanas, de danças árabes, entre outras coisas, né? Isso colocando somente a dança, né? De repente, na música, a gente vai ver que tem artistas de diversos estilos fazendo composições próprias, autorais, e que não tem esse espaço porque não tem o conhecimento que existem essas pessoas aqui que fazem esse tipo de trabalho. Então, acho que sim. Os projetos recentes, como a própria LPG, né, Lei Paulo Gustavo, ela veio sanar, né, esse déficit, né, principalmente em relação ao audiovisual. Então, a gente tem, né, os editais do ano passado, também deste ano também, que são voltados para o audiovisual. E eu acho que isso também vai ajudar um pouco a cidade a difundir, né, mais dessa linguagem, né, que a gente não vê na cidade. Agora acho que vai ajudar a fortalecer, né, essa linguagem. Dentre outras, né, a Carla citou
citou a dança, né? Citou a música, agora eu citei o audiovisual, mas as próprias artes visuais também, acho que a gente tem uma deficiência em relação a essa linguagem aqui na cidade, de mostra, exposições, e acho que o caminho dessas leis de incentivo cultural, acho que é um caminho legal para a gente conseguir viabilizar mais isso. Vocês estão com um projeto chamado Herança Viva. Eu gostaria que vocês explicassem o que é esse projeto, quem fez a elaboração e quem executou o projeto. Esse projeto Herança Viva, ele surge a partir, acho que, dos diálogos que a gente tem enquanto casal, artistas de diferentes linguagens. A gente acaba aprendendo muito um com o outro nesses diálogos, nessas conversas. E a idealização, eu pensei muito, né, por conta da minha ancestralidade, né? Sei que é uma palavra que hoje está mais muito visada, mas acaba se tratando disso mesmo. Tenho uma genética muito multicultural e para ter a noção total da onde a minha herança, quais são os países, porque a África é muito grande. Claro, está estampado na minha pele que eu tenho origem africana, mas de onde vem isso? Então a gente teve todos esses processos históricos e sociais dentro do país de apagamento de documentos ou de não existir documentos. Então, para a população negra brasileira, que é um pouco diferente isso, por exemplo, dos Estados Unidos, né, que tem muitos afro-americanos, né, mas é diferente a história da gente. Então, a partir disso, a gente só sabe se a gente tiver acesso à ciência. Então, eu fiz um exame genético para entender essas origens, para saber essas origens. Mas isso já vem de muito antes, porque eu sempre estou em estudo, porque para você entender a sua origem africana no Brasil, você precisa estudar. Você precisa estudar história, você precisa estudar ciências sociais, você precisa estudar muitas coisas. Além da parte artística, além de olhar para os seus e ver o que tem ali daquela herança, né? Não só genética, mas o que vai passando de geração a geração até chegar a você. Então, esse sempre foi um ponto muito marcante para mim de diálogo, muito antes da temática, né, racial e esse empoderamento que tem acontecido nessa última década. Isso já era um ponto muito, muito pensado e muito conversado. Quando existe, né, o processo de ter as leis que incentivam a fazer projetos culturais. Em relação a isso, eu penso nessa possibilidade de um projeto de resgate mesmo, desses elementos que às vezes passa pelas pessoas, independente de raça. Eu acho que é independente da sua origem racial, branco, amarelo. Nós temos diferenças entre nós e existe uma certa cultura de ver a população negra, que é muito diversa no nosso país, como todos muito parecidos. E, de fato, não é. Na mesma família você vai ver uma gama de diferenças, narizes diferentes, olhos diferentes, texturas de cabelo diferentes, na mesma família, com praticamente a mesma genética, porque é uma miscigenação muito intensa e são muitos países e uma formulação completamente diferente de qualquer outro país que tenha tido esse contato triste da história com a escravidão. Então, eu acho que a partir disso a gente entra nesse diálogo. O Rony, como artista visual e bastante conhecedor, né, das técnicas e da sensibilidade, consegue colocar também muita força no trabalho dele. E esse cuidado ao fotografar pessoas negras, que inclusive não é tão simples assim, parece, né, pra gente que leigo de fora, que é tudo igual, mas não, a fotografia, ele vai poder explicar isso melhor do que eu. A fotografia, ela se inicia para se fotografar pessoas brancas. Então, toda a configuração disso, ela vai ser diferente. Então, a partir disso, a gente monta ali esse projeto. Esse ano, então, foi relançado, né, o edital da LPG, né, com uma verba remanescente do ano anterior, e foi proposto para esse edital projetos para serem executados em novembro, né, projetos para o Novembro Negro. Esse era o que pedia, né, esse edital que a gente teve o nosso projeto aprovado. Então, com toda essa bagagem também que a Carla trouxe, né, todas as nossas conversas, abordar isso, todas essas questões através de uma exposição fotográfica.
e retratar esses simbolismos, retratar essa herança visual, retratar isso visualmente. Então a gente trabalha nessa exposição simbolismos religiosos, da música, questões estéticas também do corpo, como as tranças. Na exposição acaba trazendo essa coisa da herança, seja uma herança religiosa, seja uma herança familiar, musical, artística, enfim. De conhecimento. Exato. E o que é herança? Acaba tendo também, de certa forma, um questionamento também, né? O que é a herança, né? É o que é passado de pai para filho, entre a família, entre uma comunidade, dentro daquela cidade, culturalmente, né? O que é herança? Então a gente quis trabalhar um pouco disso através dessa exposição fotográfica que a gente está desenvolvendo aí através da LPG, né? Você ouve o programa Multidom. Apresentação Marta Padovese. O bate-papo de hoje é com o professor e fotógrafo Rony Souza e com a cantora e professora de música Carla Mendes. Você como fotógrafo, Rony, você tem a sua técnica. Claro, você aprendeu a fotografar, tem tudo isso que é ensinado numa escola ou num curso. Mas você ali, quando você está fotografando, o que você procura, o que você busca que saia depois, o que você espera que a pessoa ache, que ela encontre naquela imagem? Quando eu comecei a fotografar, isso na faculdade, a gente fazia exercícios, né, direcionados para o entendimento mesmo da linguagem fotográfica. E esses exercícios, eles trabalhavam alguns temas, então, desde a fotografia abstrata, paisagem, retratos. Ao sair da faculdade, eu continuei a fotografar. Eu tinha, né, o meu trabalho autoral ali, que algumas coisas ficavam guardadas, depois outras eu acabava expondo, né, em algumas mostras, mas muitas ficavam guardadas também. E era um trabalho mais autoral. Não fotografava tanto pessoas assim até então. Então era um trabalho mais abstrato, pode-se dizer, paisagem, também muita paisagem, mas era um trabalho autoral, não era nada comercial. Depois eu passei a fotografar espetáculos, né? Fotografei inclusive 2 viradas culturais daqui da região, né? 2 de Americana. Fotografei muitos shows, espetáculos de teatro, enfim, que é uma área que eu gosto muito também, né? E são, no caso dos espetáculos, né, dos shows, a cena ela está dada ali, né? A cena está dada, você vai registrando, procurando os melhores ângulos. E depois de um tempo eu passei a fotografar comercialmente também, né? Eventos, né? Casamento, ensaios, que aí já é bem diferente. No casamento também a cena ela já está meio que dada também, porque é uma coisa mais ritualística. Então a gente vai seguindo os rituais ali, registrando esses momentos, documentando esses momentos. Você não tem que fazer nenhuma direção. Mas ensaios de casal, por exemplo, né, casais que antes de fazer o casamento em si, tinha o ensaio ali, o pré-wedding, né, ou ensaio gestante também, né, o fotógrafo ele tem que dirigir a cena, né, então já começa a ser diferente, então a gente tem que dirigir. Então fala pro retratado se portar de tal forma, fazer uma pose ali, se movimentar de tal jeito aqui e ali. A gente vai dirigindo para extrair assim as imagens que vão agradar o cliente, que também busca o que é proposto da linguagem ali daquele tipo de fotografia, que é uma coisa que já é meio que dada também. Então a gente tem um caminho a seguir. Agora uma fotografia mais documental mesmo, até como essa que a gente produziu para a exposição, tem um pouco das duas coisas, assim, um pouco de tudo, na verdade, né? Na fotografia documental, a gente pode fazer algumas direções para conseguir uma foto que vai comunicar de alguma forma. A gente pode se deixar levar pelo momento também. Às vezes a gente planeja alguma coisa, chega no lugar, vai fotografar a pessoa, né? E a luz está diferente, algo no cenário, no lugar que você está, na locação, enfim. Você não imaginava que teria. Nossa, você fala, nossa, olha que legal isso aqui.
acho que se eu colocar, vem cá, vem aqui de frente para esse ponto, vai ficar interessante, vamos testar. Aí você vê que fica muito legal. E às vezes a foto acaba saindo algo bem diferente do que você planejou. Às vezes você começa com o que foi planejado, com o que você pensou, mas durante o percurso as coisas vão mudando, você vai se sentindo. Então acho que é muito disso a fotografia, né? Tudo vai depender da área, né? Do nicho da fotografia que você vai fazer. Algumas coisas já estão dadas, outras você vai ter que fazer a sua direção, fazer a sua intervenção. Aí você vai sentir também o momento, se vai ser legal fazer isso ou aquilo, né? E às vezes tem resultados que você nem espera. Às vezes você se surpreende, às vezes a pessoa que você está fotografando se surpreende. É bem gostoso também, né? Você ter esse resultado surpreendente, né? Eu agradeço ao Rony Souza e à Carla Mendes por baterem um papo aqui no Multidom. Obrigada, Rony. Obrigada, Carla. Obrigada. Obrigado, Marta. A gente que agradece pelo convite de estar participando aí dessa entrevista, falando um pouquinho do nosso projeto, falando um pouquinho de arte, né, das nossas vivências, compartilhando aí com você, com o seu público. E aproveitar para deixar o convite, então, para visitarem a exposição Herança Viva, que vai acontecer no Museu da Imigração, aqui em Santa Bárbara, né? A abertura vai ser no dia 9 de novembro, vai ser no finalzinho da tarde, 5h30 da tarde, e vai ter um pocket show, vai ser um showzinho pequeno com 4 músicas da Carla. Ela vai cantar nessa abertura, e aí depois a gente vai prestigiar aí os trabalhos que foram produzidos aí para essa exposição. Então, o convite fica aberto aí para todos. É isso, obrigado. Bom, esse Pocket Show é mais para confraternizar, né, para comemorar essa exposição, e aí serão 4 músicas que falam sobre, né, sobre toda essa temática. São 3 de grandes compositores e uma autoral, minha e do meu parceiro musical, Vitor Tomás, se chama Bedu. Então a gente fala um pouquinho sobre algumas coisas. Ela foi feita em 2020 e eu acho que seria muito interessante as pessoas aparecerem antes para assistir. Espero ver bastante gente lá, os ouvintes. Seria muito legal dar um abraço, falar, escutei vocês. E aí a gente conversa e confraterniza. Obrigada. Habituar uma fuligem, hábito interno bruto, triste, a de estrutura desestruturada, uma ferida que é loidada, que tanto rasga e se disfarça. Injetada e secular, sem expectativa de acabar. Por isso canto e esperando na fortaleza ancestral. Injetada e secular, sem expectativas de acabar. Por isso canto e esperando na fortaleza ancestral, a de estrutura desestruturada. Tanto rasga e se disfarça. Ai, 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 ai. Quer entrar em contato conosco, deixar um recado ou ouvir de novo? Acesse www.radiowebdom.com ou envie seu e-mail para radiowebdom@gmail.com.
Você também pode entrar em contato conosco pelo Instagram e Facebook Marta Padovese. O programa Multidom tem o apoio da Rádio Webdom. Produção e apresentação Marta Padovese. Edição de áudio Heraldo Vaz e Marta Padovese. Direção-geral jornalista Fátima Franco. Você ouviu pela Rádio Webdom o programa Multidom. Um programa para você e toda a sua família. Apresentação Marta Padovese.